página de número 22, a página, ainda na 22, né? Nós paramos a 22 na semana passada e nós vamos continuar na 22. Você viu, né? Eu vi, claro, e é a visão periférica. Um outro pernilongo. Vamos lá. Eu queria perguntar para vocês, essa é a terceira aula, né? Quarta já? Isso. Então, como que está essa compreensão de todo esse processo de ensino? Está tranquilo? Dá para conectar uma aula após a outra, desde o início que a gente começou a respeito de ensino? Está tranquilo mesmo? Tá? Mano, coisa boa. Eu que vim essas 4 semanas, glória a Deus por isso. É um milagre. Tá dando para... Você pega uma linha de raciocínio, é melhor. É porque a gente vai desenvolvendo, né? Cada aula ela vai desenvolvendo, principalmente quando a gente lida com história. Então, como a gente pegou lá desde o comecinho e a gente vai desenvolvendo, vai ligando uma coisa a outra, como se fosse uma construção, né? Cada aula um tijolinho, onde a gente vai construindo uma ideia. Então, que bom. Mas perguntem à vontade, tá? Perguntem à vontade, participe da aula, porque às vezes a gente fica nessa preocupação, a gente fala, né? E de repente fica falando, mas achando que está se contribuindo para a compreensão e nem sempre né? Mas que bom. Então vamos continuar na página 22, que é a tradição como recursos educacionais. Nós falamos na aula passada sobre a metodologia do ensino, né? Os métodos, a oralidade, a repetição, a revisão, o diálogo, perguntas e respostas, lembra? Acho que foi a última parte da aula onde a gente falou que o espaço, a igreja, o espaço onde a gente aprende, precisa ser um espaço de liberdade, onde a gente possa falar, tirar dúvida, questionar, né? Então a igreja deve promover isso. Quem ensina, quem de alguma maneira discipula, quem expõe a palavra, seja escola dominical, seja qualquer tipo de ensino, deve haver esse espaço de questionamento, de pergunta. A igreja não pode ser como foi e ainda é, em algumas ocasiões, um lugar onde só uma pessoa fala e impõe a sua ideia, né? Não pode ser assim. Nenhum pregador pode fazer isso, impor às pessoas, querer impor às pessoas. Se nós acreditamos que a palavra de Deus ela é poderosa para convencer as pessoas, então é a palavra de Deus. Não é a minha agressividade, não são os meus argumentos, não é o meu poder de oratória, de convencimento, não é a minha persuasão, é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é suficiente, sem a minha instrumentalidade, inclusive, para convencer as pessoas, né? E a gente tem que ter ideia também que nós somos gente inacabada. Se a gente é inacabado, tem gente que está acabada, mas tem gente que nós somos inacabados no sentido da compreensão das coisas. Então, eu posso compreender até um pouco mais algum ponto, mas é bem possível que outro irmão compreenda mais do que eu outro ponto. Então o que a gente faz? A gente se completa, né? A gente coopera, a gente contribui um com o outro. Então a gente precisa ter essa noção de que esse espaço onde a gente se reúne para discutir a palavra de Deus, o Espírito Santo pode e deve usar a todos, inclusive. Porque infelizmente, irmãos, a gente criou cultos, liturgias e modelos que tem uma pessoa que ela é especial, que essa pessoa ela tem um up, algo a mais, né? Ela tem um quê com Deus, é ungido, é não sei o quê, e todo mundo fica esperando, sai da sua casa ou vai se encontrar em lugar em uma pessoa só, não é? Não é assim o culto? O culto é assim, o que a gente espera? O pregador, né? A música mais ou menos, a banda, alguma coisa, mas é o pregador, é quem dirige o culto, é o pastor. Então a gente não vai mais para um lugar, para um culto, para uma reunião, para um ajuntamento, se disponibilizando ao Espírito Santo para que o Espírito Santo nos use para edificação mútua, porque o culto cristão ele deve ter essa característica. 1 aos Coríntios capítulo 14, vamos ver o texto que diz a respeito disso. Tem um ali atrás, se não tiver ali. 1 aos Coríntios 14. Chegou na hora boa, na hora de ler a Bíblia, paz. A hora da leitura. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos de número 26. 14 e 26 de 1 aos Coríntios. Eu acho interessante, irmãos,
esse capítulo todo, tá? Se vocês puderem, está inclusive na casa de vocês, lendo todo o capítulo, do verso... Ô meu amado, Pai, tudo bem, meu Salvador? 1 Coríntios 14, viu, varão? Se você quiser acompanhar a leitura, vocês façam o seguinte, no lição de casa, leia todo o capítulo 14 em casa, todo o capítulo, isso, 1 Coríntios capítulo 14, porque ele, o que ele vai fazer? Ele vai dar diretrizes, orientações e tirar dúvidas concernente ao culto, à liturgia, ao andamento, quando a gente se reúne, como que a gente se comporta, como que deve ser as coisas, tá bom? Então, desde o verso 1, eu não vou ler tudo, né, porque a gente ia gastar muito tempo, não é o caso, não ia perder tempo, a gente ia gastar, né? Mas o propósito é só falar esse ponto que eu abordei aqui, no verso 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se a gente ler depois, ele vai falar, olha, aquele que profetiza, então profetize. Quando profetiza, os outros julgam, né? Quando um profetizar e o outro que tem mensagem profética, espere o primeiro acabar, para depois ele profetizar, 2 ou 3, porque o propósito do culto não é profecia para todo lado. Mas a questão aqui é que todos participem, todos julguem, todos sejam usados. Um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, o outro tem interpretação, então cada um deve ser usado, irmãos. Essa ideia que existe uma pessoa que será usada por Deus no culto, isso foi a gente que inventou, porque a Bíblia, ela diz que todos nós devemos ser usados pelo Espírito Santo, cada um com o seu dom, cada um com a sua forma, cada um com o seu chamado, cada um com a sua especificidade, peculiaridade, né? Personalidade. Então, o culto cristão é assim, o Espírito que usa todos. Não é uma pessoa que ela é protagonista. Ali quem deve ficar no destaque é Cristo. É o Espírito Santo agindo de tal maneira que a gente fala, nossa, Deus nos visitou hoje. O Espírito Santo falou conosco hoje, mas através de muitas pessoas de diversas maneiras, né? Infelizmente a gente criou um negócio aí que é meio esquisito. É algo mesmo que vai dar crédito, vai destacar uma pessoa que não deveria ser destacada. O culto cristão não deve ter uma pessoa que é destacada, né? Mas infelizmente é assim, não é? Até na aula também, às vezes é o professor que vocês esperam, né? Que possa assim falar tudo, esclarecer tudo, não. Muitas vezes o Espírito inclusive quer usar vocês para que a aula seja enriquecida, para que a gente chegue a uma melhor compreensão. Não é porque eu sou professor, eu sei tudo e sei melhor do que vocês. É lógico que eu preciso direcionar, eu preciso saber ou ter um esclarecimento maior do que os alunos, né? Senão não seria o professor. Mas isso não quer dizer que os alunos sejam gente sem conhecimento, né? Sejam gente que não sabe, não é verdade, sabe-se. E sabe muito mais, inclusive, porque são adultos, conhecem a Bíblia, né? Tem experiência de vida. A gente precisa reunir toda essa bagagem para que a gente se beneficie mutuamente e Cristo seja glorificado por todos nós, em todos nós e para a glória dele mesmo. Então a gente precisa mudar às vezes essa questão. A escola dominical é uma das ocasiões onde a gente também percebe isso, né? Onde tem um cidadão lá que, meu Deus do céu, contrariou ele, é um anotamento, não é? Infelizmente os professores têm dificuldade. As pessoas têm dificuldade, quem ensina, quem prega, quem lidera, tem a dificuldade de ser questionado, né? Fere o ego, a pessoa fica, ô varão, eu acho que ainda vai vir a Sheila. Obrigado. Isso. André Sheila. Então o que acontece? Eu acho, meu nego, se não vir, ela disse que viria. Paz, meu irmão. E o que acontece, amados? As pessoas têm dificuldade de ser questionadas, porque elas se sentem humilhadas. Por que elas se sentem humilhadas? Porque são soberbas. E quem é humilde não se sente humilhado nunca, não é? Então as pessoas são orgulhosas, existe um orgulho ferido, um ego ferido, e as pessoas não querem ser questionadas. Então a gente vai identificando essas questões aí. Mas vamos lá, então, isso mais ou menos foi o que eu quis passar para vocês na aula passada, né? Desse modo nós conhecemos e praticamos costumes
mantinha-se a identidade da cultura hebraica nesses métodos todos que nós discutimos aí. Aleluia! Olha a oferta já, trouxeram a oferta. Tradição como recurso educacional. Oi? É a página 22. Página 22, a tradição como recurso educacional. Lá embaixo. Achou, meu irmão? Achou? Então vamos lá. A educação entre os hebreus, além de ser passada oralmente, de pai para filho, no próprio ambiente do lar, também era ensinada através da tradição presente nas celebrações de festividades sociais e cerimônias religiosas. E esse momento é previsto por Moisés quando dá suas últimas instruções aos israelitas, e mais uma vez orienta aos pais como deveriam ensinar seus filhos quando lhes fizesse perguntas sobre as ordenanças divinas. Assim disse Moisés: quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e os juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos ao Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, olha só que coisa interessante aqui, irmãos. As festas religiosas, como a gente vai ver um pouco mais para frente, a Páscoa, o Tabernáculo, o Pentecoste, que eram as 3 principais, mas tinha mais outras 4, tá? No ano todo festivo, religioso dos hebreus, havia 7 festas. Essas festas não são como as nossas festas, ou chamadas de festividades, né? Onde a gente se reúne lá para comemorar um grupo, outro grupo, outro grupo, outro grupo. Aí quando não tem mais grupo do prédio, né? A gente comemora o prédio. Eu nunca vi o prédio assim, soprar velhinha nenhuma, mas comemora o aniversário do prédio, né? Do templo e tal, né? Já viram? Alguém viu? O prédio, assim, as paredes se curvarem, assim, naquele soprar velhinha, mas a gente comemora também o prédio, né? O templo, o aniversário. É festa para todo lado, sem propósitos. Pelo menos é o que eu enxergo muitas vezes. Sem uma pedagogia. O que se está comemorando ali? O grupo. Comemorando o grupo? Como assim o grupo? Como que se comemora um grupo? A parte da comunidade toda. Eu já identifico um negócio esquisito aqui. Então a igreja é dividida em grupos, onde a gente celebra o grupo. Já tem algo esquisito aqui, porque a Bíblia ela trata como um corpo que não pode ser compartimentalizado, embora o corpo tenha, eu sei, né? As 3 cavidades, craniana, torácica e abdominal, os 208 ossos, tem um bocado de coisa assim. Eu gosto muito de anatomia, estudo também, não como você, não sou da área dos termos técnicos e tal, né? Mas eu sei que as vísceras se alojam nesses 3 lugares, mas deixa pra lá que não é o caso. Mas a questão é, essas festividades nossas, elas não têm assim, às vezes um proveito, algo que a gente fale, nossa, esse momento serviu aqui para isso, nos acrescentou isso. Não, são coisas pueris, 3 dias, 2 dias, 4 dias, sei lá, e parece que foi algo que não acrescentou nada, não é? Diferente daquilo que a Bíblia ela ensinava lá no Antigo Testamento, que cada festa, cada ocasião deveria ser uma ocasião onde serviria de memória, era um culto memorial, não é, irmão? Porque a memória é algo essencial para mantermos a nossa identidade. Quem não tem história não tem identidade, irmãos. Quem não conhece o seu passado não tem um futuro para projetar, porque não tem referência. E a Bíblia dá muita importância a isso. Vocês sabem que Jesus ordenou um culto que é justamente para isso, né? Que é o culto memorativo, que é a ceia. A ceia é isso, o que ele disse? Fazer isso em memória de mim. É para a gente lembrar, irmãos. É para que a gente recorde. É para que a gente olhe para trás. É para que a gente não perca a referência, que é a cruz, que é o sacrifício de Jesus. Então a igreja primitiva fazia isso, me parece, todo o primeiro dia da semana. A maioria das nossas igrejas faz uma vez no mês, né? Tem outras aí que faz uma vez no ano e tal.
mas a igreja primitiva faz, e não é nenhuma ordem e tal, mas era uma prática e parece que era muito, muito saudável, porque todo primeiro dia da semana eles faziam memória da referência do sacrifício de Jesus. Olha só, então a ceia, por exemplo, seria essa ocasião onde a ceia do Senhor é um paralelo, né? É uma ressignificação da Páscoa e um culto memorativo e pedagógico. Está aí na página 23, ó, aqui em cima, né? E assim, ó, aqui em cima, aqui, tá vendo ele? Aqui em cima, aqui, Anderson, ó. Tá aqui, ó, fica aqui, ó. Eu não veio com isso não. Livro de professor tem vantagem. A ceia do Senhor é um paralelo e uma ressignificação da Páscoa e um culto memorativo e pedagógico. Olha só, então é esse culto onde a gente faz uma reflexão da nossa vida. Então seria a ocasião onde a gente, no mínimo um culto, irmãos, um culto nosso deveria ser assim, que é o que Jesus estabeleceu. Todos os outros nós criamos, nós inventamos, e eu nem estou falando que é totalmente ruim tudo, mas esses cultos que a gente tem, culto de terça não sei das quarta não sei daqueles, tarde da vitória, campanha não sei das quantas, né? O vale do não sei da onde, a quebra da muralha, a derrota do gigante, a desgraça do capiroto e não sei o que mais, tudo isso aí a gente inventou. Nem estou falando que tudo é ruim, mas eu estou dizendo, irmãos, que não tem muito proveito, não tem muito significado. Agora o que Jesus estabelece tem um propósito pedagógico, um propósito preventivo, um propósito reflexivo, para que a gente de fato pare e pense, e inclusive através desses momentos nós vamos ensinar os novos convertidos, a gente ensina os nossos filhos, são marcos, não é? A gente perdeu isso na nossa cultura, sabe por quê? Porque, por exemplo, o Natal, o que seria o Natal? Está chegando agora, mês de dezembro, vale a pena a gente refletir. O que seria o Natal? O nascimento de Jesus, não é? Pelo menos, a gente sabe que estuda a Bíblia que não é 25 de dezembro, foi lá para setembro, outubro, a gente já falou sobre isso, não foi? Então setembro, outubro é aquele período, mas tudo bem, bom, pelo menos tem um dia aí no ano, né, que vão falar sobre Jesus, que vão falar sobre Papai Noel? Mais o São Nicolau, né? Então é o São Nicolau, você sabe, né? É o São Nicolau, o Papai Noel. Então assim, deveria ser uma data onde iria se refletir sobre o menino Jesus, aquela coisa toda, salvação e etc e tal e tal. Isso sumiu, como também sumiu outras datas comemorativas que nós temos no ano, onde a gente deveria relembrar marcos importantes da história do nosso país, da história mundial, a história da humanidade. Não tem uma série de comemorações, não é? Agora, só em novembro teve 3, mas eu acho que nem vale muito a pena, porque o povo já estava afinado mesmo, morto, eu não sei que... né? Mas é até interessante a gente guardar a memória dos nossos entes queridos, só não da forma como é feito hoje. O que tem mais dia 15? Proclamação da República. Isso é algo importante, irmãos. Isso é muito importante. Nós estamos falando de história do nosso país, coisa que quase ninguém sabe. E quem não sabe da história, como que vai projetar o futuro? Não tem referência, aí fica perdido, que é o nosso povo brasileiro, não tem cultura. Quer dizer, cultura tem, mas se você pergunta para um menino na escola, uma pessoa que já frequentou a escola, se você perguntar de algumas datas, quem descobriu o Brasil, isso pelo amor de Deus, qualquer um sabe, mas algumas outras coisas eles não sabem falar. Não é porque às vezes não teve o ensino, é porque não tem uma prolongação, uma continuidade desse ensino, não é perpétuo, não é algo que se dê valor e se repita, porque lembra da metodologia da repetição? Para se perpetuar, porque a nossa memória, irmão, ela vai se esquecendo, vai enterrando, né? Com outras informações, algumas memórias, e aquilo que a gente julga ser importante, a gente precisa sempre estar rememorando, revisando, né? Repensando, refletindo, revalorizando, ressignificando. A gente precisa fazer isso aqui. E aí o que acontece? Então, o consumismo, o mercado engoliu todos esses significados. Então hoje, irmão, falar em Natal, se fala em Natal, se fala em Black Friday, né? Se fala em panetone, em roupa nova, em trocar de carro, se fala em presentes, porque se você for na casa de um de outro levar presente, se o tal do padrinho ou madrinha,
esquecer do afilhado, lascou. Não, não é? Mas você concorda que as igrejas comemorem o Natal? No Então, sentido de fazer um culto especial, fazer cantata, pregar sobre... eu acho interessante, Mesmo que não seja a data correta. Sim, eu acho interessante. Eu acho que pelo menos um dia nós iríamos reservar para refletir sobre isso, no mínimo. Só não da forma mercadológica, só não na forma idólatra, só não nessas formas pagãs, mas que se lembrasse, eu não vejo problema nisso, né? Colocar uma árvore de Natal, essas coisas, eu acho que já fica meio deslocado a situação. Mas falar a respeito da ocasião, a ocasião é propícia para falar, para se evangelizar, para falar de tudo ali, né? Do Natal mesmo, do nascimento de Cristo. Eu não tenho problema quanto a isso, desde que não se dê esses significados pagãos que se tem aí. Então não tem problema, não vejo problema nenhum. Mesmo porque Israel tinha essa prática, né? A Páscoa servia para uma coisa, o tabernáculo servia para outra coisa, o Pentecoste. Então todas essas ocasiões, essas datas, elas eram propícias para refletir sobre aquilo. Então a gente vai refletir sobre o que está acontecendo. Essa data foi reservada para isso. Isso é memória, isso é importante, isso é bíblico. Paulo, ele vai dizer nas suas cartas, em outros momentos também, não só Filipenses 3 e 1, né, que ele vai dizer que não se cansava de falar as mesmas coisas, mas ele vai colocar, não me lembro agora qual é exatamente o versículo e a carta, mas ele vai falar a respeito dessa questão de preservar a memória. 2 Timóteo, irmão. Olha só, é a primeira ou a segunda? Vamos ver aqui. Eu acho que é 2 Timóteo. Ele vai falar para o próprio Timóteo. Deixa eu ver aqui se é a segunda. Rapaz, eu lembrei do Timóteo, agora eu preciso lembrar do versículo, né? Meu pai amado, tá vendo aí, ó? A falta do exercício da memória faz isso, a gente vai esquecendo. Quando ele diz para que ele não tivesse uma fé não fingida, vocês lembram aí desse texto? Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Timóteo, acho que é 2 Timóteo, irmão. 2 Timóteo, lá no finalzinho, né? Capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15, né? Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15. Olha só: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosses inteirado ou assegurado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Olha só, irmãos, aqui Paulo está incentivando Timóteo para fazer memória, para ele permanecer naquilo que ele aprendeu desde menino, tá? Mas tem outro texto para completar aqui também, é que eu não estou me recordando exatamente, onde ele diz que ele deveria guardar na memória aquela fé que a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd deram para ele, e para que ele preservasse aquilo na memória, para que ele pudesse guardar aquilo e para que não pudesse ser esquecido. Se vocês acharem aí, eu acho que é aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. 2 Timóteo 1 e 5. 2 Timóteo 1 e 5. Olha que coisa interessante, irmãos. Inclusive eu vou ler antes, desde o verso 3, só para a gente prestar atenção nas expressões que Paulo usa, tá? Verso 3 então, 2 Timóteo 1 e 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados, olha a importância que ele dá às pessoas que deram referência para ele, sirvo com uma boa consciência, com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas. Olha as expressões: antepassado, memória, lembrando, né, das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo novamente à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Vê essa importância, irmãos, da gente sempre estar revisitando o passado. Não nesse sentido que muitos hoje, mas como era bom naquele tempo, era igreja, os cultos maravilhosos, o saudosismo, isso é ruim,
não é? Porque a gente acha que tudo no passado era perfeito. Tudo era, não era, a gente sabe que não era. Sim, poderia ser bom em muitos aspectos, mas o que aconteceu que era bom e talvez hoje não é? Aí que entra a questão da reflexão e revisitar lá o passado para pegar a referência de lá, entende? Para nunca perder a referência, mas não ficar no passado. Às vezes se prender ao passado, que é a petição de muitos, porque não faz nada no presente e nem muito menos projeta um futuro. Mas o passado, ele é essencial para a nossa vida, a memória, tá certo, irmão? Então essas festas, essas ocasiões, foi tudo ordem direta de Deus. Peguem lá as pedras do Jordão, ajuntem essas pedras, para quando o filho de vocês perguntarem o que aconteceu, o que são essas pedras que marcam isso, vocês contem, não é, irmão? A gente não sabe muitas vezes da história dos nossos pais, dos nossos antepassados, de onde a gente veio. Isso era muito forte nas famílias antes, não era? A gente ouvia dos tios, dos pais, dos avós, toda a origem da família, o que acontecia e tal, ficava aquela árvore genealógica na cabeça, a lembrança de coisa que a gente nem tinha vivido, mas a gente quase que viveu, porque era apresentado de uma forma tão viva para a gente, as histórias, e a gente ia repassando isso, inclusive, né, de geração em geração. Não tinha essa prática, né? Por que se tinha essa prática? Porque se dava valor a isso, porque se tinha tempo com as pessoas para contar as histórias, e isso era prazeroso, irmãos. Existe hoje, inclusive, um curso que eu quero fazer, não vou fazer agora nem daqui 1 ano e meio, mais ou menos, mas daqui uns 2 anos, se Deus quiser, eu faço esse curso, que é contador de história. Mas não é contador de mentira, não é? Não é contador de história, você contar uma história, você valorizar a história, certo? Então isso é importante, e a Bíblia, ela vai dar ênfase. É história. Não é história. História a gente sabe que é fictícia, né? É história com H mesmo, né? Isso é interessante que a gente não tem hábito, né, de visitar museus, por exemplo. A gente dificilmente leva um filho, né, para visitar essa parte histórica. Cinema é comum, seria bem interessante. O museu está tudo ali, né? Tem peças para mostrar. E ali é a história da humanidade, a história do país, a história da cultura, é a referência, né? O porquê que eles chegaram até ali, por que nós somos o que somos hoje, a nossa sociedade, São Paulo, Brasil, né? Como que o mundo se formou, como que a igreja, e a igreja, por que a gente é a igreja desse jeito hoje, e por que não é de outra forma, não é? E o que aconteceu na reforma? Que impacto teve a reforma? Porque agora nós comemoramos 500 anos de reforma. Aí eu pergunto para a maioria dos crentes, sabe de fato o que foi a reforma? Estão comemorando o quê? Há alguma coisa para comemorar? Eu não estou nem falando, eu só estou aqui jogando, né, questões. Vocês sabem que dia que foi o dia da Bíblia, não? Não? Olha, irmão, tá vendo? Há um dia que a gente comemora o dia da Bíblia, que inclusive é o primeiro domingo de dezembro. Não faz muito tempo, né? As nossas igrejas trabalharam nisso, falaram sobre isso. Vocês conhecem que existe um museu da Bíblia aqui em Osasco? Mas já foram lá? Já viu? Foi esses dias da nossa igreja. Você foi no museu, muito legal. Oi? Mostrou lá, né? Muito legal. Mas vocês percebem, irmão? Tá tudo aí. Por que a gente não dá valor a essas coisas? Por que a gente não usa essas coisas como uma pedagogia para os nossos filhos? Para, inclusive, revisitar, para saber e comparar com hoje. Para isso serve. A gente lá, não é para ficar no saudosismo, mas para a gente comparar. Opa, olha, o que tinha lá na origem, o que tinha lá no início era assim. Isso aqui é um padrãozinho. Vamos comparar com hoje? Porque como que a gente sabe, irmão, que igreja ela precisa viver assim, assim, assado? Como que a gente sabe disso? Pela convenção? Pela tradição? Pelo surgimento da denominação? Porque foi decidido em assembleia? Como que a gente sabe como que a igreja deve se comportar? Ser a natureza da igreja. Onde que a gente vai para descobrir isso? Aonde? As cartas aí de Paulo. Em Atos dos Apóstolos. Em Atos principalmente nas cartas também. Paulo nas cartas ele vai corrigindo, ele vai doutrinando as igrejas locais, né?
que eram as comunidades locais. Então é por isso que muitas vezes a gente precisa ter cuidado que a orientação de Paulo era para uma igreja local histórica naquela época, nem sempre serve para nós, nem sempre, né? Mas o ensino pelo menos fica. Agora, Atos dos Apóstolos é onde a gente vê que nasceu a igreja ali, inclusive não era uma igreja perfeita, tinha os mesmos problemas que nós temos, os mesmos, né? Porque a gente tem esse negócio romântico, né? A igreja primitiva era o céu na terra. Era não era não. O capítulo de número 3 já começa um negócio lá meio complicado, né? Porque o povo estava indo orar no templo e tal, e aí houve lá o camarada que foi curado, aquilo lá desembocou num capítulo 4 meio complicado, e no final do 4, onde já surgiu um casal na igreja mentindo a respeito do dinheiro. Olha só, o capítulo 6 então, minha nossa mãe. Minha nossa mãe, olha só o que acontece, irmão. Briga, divisão. Tem uns aqui que só eles são partidários, só atende e ajuda as viúvas que hebreia, e as que não são hebreias, aí foi aquela pendenga. Aí os apóstolos disseram, não, calma aí, vamos organizar o negócio. Surge o ministério diaconal na igreja, não é? No capítulo 7, a gente vê uma perseguição enorme, um negócio terrível. Capítulo 8, capítulo 9, 10, 11, a gente vai vendo as complicações, gente mal intencionada, heresia querendo entrar na igreja, apóstolo que não é aceito, e os discípulos não se entendem. Primeiro concílio, capítulo 15. Irmão, o negócio é complicado. É complicado, começou a igreja complicada. Eles tinham os mesmos defeitos que nós temos. Talvez a diferença seja que nós não temos as mesmas virtudes que eles tinham. Entendeu? A diferença é enorme, irmão. Porque eles eram quem? Gente como a gente, nos defeitos. Agora, e nas virtudes? Aí que está a questão. E a gente precisa pegar as virtudes lá e ver se elas estão aqui. E se não estão, então a gente precisa voltar. Porque o que foi falado para a igreja na cidade de Éfeso? Lembra, pois, onde caíste, arrepende-te, não é, irmão? Então lembrar onde caiu, onde foi o lugar que caiu, onde foi? Então lembra, volta lá, repara o erro, começa do zero se for o caso. Então a gente precisa entender que a igreja, ela tem que ter mecanismos, ela precisa ter momentos onde ela tenha essa condição de levar todo mundo a voltar lá nas origens, irmãos. A gente não tem que fazer isso muitas vezes na nossa vida, voltar lá onde nossos pais nos ensinaram algumas coisas, não é? Que a gente vai desaprendendo. Mas o pai não ensinou, a mãe não ensinou, o pastor não ensinou no começo. O que aconteceu agora? Estava se perdendo, porque deixou de revisitar o passado. Porque a gente não tem cultos muitas vezes que favorecem isso. Porque Santa Ceia também parece que perdeu essa finalidade. Santa Ceia, não sei, parece em algumas igrejas que é só o momento de alguns mostrarem que conseguiram vencer e são super espirituais, então em comunhão, e outros são desgraçados, miseráveis, e estão lá em pecado e precisa mostrar para a igreja que estão arrependidos, não é? E tem sido um ajuntamento de eus e não de nós, e cada um com seu problema, porque tu não é problema meu, eu é o que manda, e o nós sumiu, e o vós se vira com Deus, e eles vão fazer o quê? Então a gente conjuga todos os verbos, irmão, num negócio doido, onde a gente não se coloca como corpo, para refletir como a gente está andando, e cada um preocupado consigo. E por que isso acontece? Porque nós vivemos numa sociedade assim, egoísta, né? Mas era assim a igreja no princípio? Não. Vamos revisitar a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Isso se dá onde? Escola Bíblica Dominical, culto de Santa Ceia, pregação ao domingo, onde se volta à cruz. Não é, irmãos? Vocês percebem que a gente vai perdendo tudo aquilo que a Bíblia coloca como meios da graça para que a gente se mantenha salvo? Porque o problema que a gente percebe hoje nessa geração é que muita gente, ela já ouviu o Evangelho, já experimentou de alguma maneira o Evangelho, não é? Sai na rua para evangelizar, irmão. É desviado, já teve cargo na igreja, já foi obreiro, já foi pregador,
já foi usado, já não sei o que, já foi vaso e não sei o que tem. Isso é a maioria, não é? O que a gente vê então? Essas pessoas se perdendo ao longo do caminho. Por que será, hein? Será que todos eram descompromissados? Nunca conheceram o Evangelho de fato? Será que todo mundo era desses que estão afastados? Não. Talvez não tenha, em parte, culpa nós, a igreja, nessa proposta, irmãos, de não só salvar a alma, de mantê-la salva, nutri-la, ser um lugar terapêutico, onde a gente continue fazendo um diagnóstico contínuo, não é? Então a gente precisa pensar nesse parâmetro aí que a Bíblia coloca. Vamos ler aqui um pouquinho mais, da página 23? Vocês têm alguma pergunta? Não? Tudo certo? Os meninos acompanhavam seus pais, na página 23 lá. Estão acompanhando aí? Os meninos acompanhavam seus pais às cerimônias nas quais eles viam e ouviam, perguntavam e aprendiam sobre as ofertas e os sacrifícios. Deixe os meninos perguntar no culto, não tem nada não, viu, irmão? Tá? Se eles questionam, deixe perguntar. Outro mal que a gente tem, né? O menino fica quieto, o menino não pode perguntar. Vai chegar a tua vez, você vai ver, mano, a filósofa que vai surgir lá. O porquê isso, pai? E o porquê isso, pai? E o porquê isso, pai? Mano, você vai... não, Estelinha, já está assim, né? Tem um que já, essa fase já chegou e outro que vai chegar nessa fase, né? Não é assim? Tu também, Varão? Já dos assuntos mais pesados. Já. Tá começando a... E as perguntas não param, né? As perguntas são mais difíceis. Vai subindo o grau, né, mano? O nível, né? Level 2, 3. E vai ser. E devem perguntar, e precisam perguntar, e precisam questionar. A igreja mata os filósofos natos que tem nas crianças. A escola mata também, que não deixa questionar, é só o professor falando, não é? A igreja está matando também as pessoas porque não pode questionar, irmãos. Olha só que coisa horrível. O questionamento, ele protege as duas pessoas, a quem faz e a quem é feita. Quem faz porque protege, porque ela está questionando e ela precisa de uma solução, uma diretriz e um esclarecimento. E para quem está sendo questionado, ele também é protegido para ele saber que se ele também está enquadrado naquele negócio. Ô professor, por que o senhor pensa assim? Você está duvidando que eu estou falando aqui porque eu estudei aquele negócio. Está me questionando o quê? Não é, mano? Já percebe que já se armou? Já não se protege mais e está atacando? Não é, mano? Acontece mais ou menos em algum lugar que vocês já frequentaram? Então vamos lá, deixa os meninos perguntar. Aprendiam sobre os ofertas, sacrifícios, sobre as festas e seus significados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Seus significados sobre os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor Deus lhes ordenara. Eu falei que a Sheila vinha? Vamos lá, vocês estão acompanhando aí, né? Aprendiam nas seguintes festas, na Páscoa, tá? A Páscoa que eu falei para vocês, que era esse paralelo da ceia, né? Que acontecia no princípio da colheita, que comemorava a libertação do povo hebreu da escravidão egípcia, também na festa do Pentecostes, que ocorria no final da colheita, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, né? Por isso que era chamado de Pentecostes, tá? Que era penta, 5, né? 50 no caso, 50 dias depois da Páscoa. Lembra do Pentecostes que aconteceu na igreja? Lá em Atos, a inauguração da igreja, né? Festa das colheitas. Então, no Pentecostes, que ocorria no final da colheita, que celebrava a chegada dos hebreus ao Monte Sinai, onde Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, e na festa dos tabernáculos, até hoje, os judeus eles comemoram isso, tá, irmãos? Eles podem estar no prédio, em um prédio, hospedado, mas no tabernáculo eles descem e armam suas barraquinhas, 7 dias ali. Até hoje os judeus, eles fazem isso. Quando os agricultores viviam em barracas feitas de 3 galhos, em seus próprios campos, enquanto faziam a colheita que relembrava os anos em que Israel viveu no deserto e a fidelidade de Deus ao seu povo, na sua jornada até a terra prometida. Irmãos, olha que coisa interessante. Esse povo já era sedentário, ou seja, tinha se estabelecido numa terra. Mas para chegar lá, foram séculos e séculos como? Perambulando. Eram os ambulantes de Jeová, né? Andava de tenda em tenda, de barraca em barraca, nômade, acampando. E lá, irmãos, Deus foi sustentando todos eles, sem garantia nenhuma,
sem garantia fixa de terra, de casa, de nada, não é? Não tinha âncora, onde Deus mandava eles iam e Deus ia acompanhando e sustentando, cuidando de cada um deles nas situações adversas. Quando eles entram na terra prometida, há uma ordem para celebrar a festa dos tabernáculos, para que eles não se esquecessem desse passado, porque agora já estava tudo seguro, já tinha tudo. Então isso o que nos ensina? Que a gente precisa lembrar de quando em quando, também quando Deus, lá no começo, nas dificuldades, a gente ainda passa hoje, mas aquelas dificuldades primeiras que Deus foi nos sustentando, a gente precisa lembrar. Tem gente que esqueceu, esqueceu de quem era, das dificuldades que passou, dos pecados que foi trabalhoso para largar, não é? A gente vai esquecendo dessas coisas, vai esquecendo, e aí vai perdendo o que? A identidade, a referência, aí deixa de ser humilde, porque hoje de repente está numa condição, aleluia, numa condição assim, estabelecida de alguma maneira ou de outra, seja na questão espiritual, seja na questão intelectual, seja na questão física, financeira, seja em que aspecto for, e a gente vai esquecendo. Só que Deus disse: não esqueça não, vocês têm casa de tijolo aí, tudo bonitinho, alvenaria, estuque, né? Mas não se esqueça, quando chegar essa época, monta a barraca, sai da sua condição de segurança, vai para a barraca, vai lá se humilhar de novo, para lembrar de onde Deus te tirou, de o que Deus fez na tua vida. Irmãos, a gente precisa fazer esse exercício o resto da vida, de quando em quando, não é? Hoje a gente está, graças a Deus, assim, melhorou na compreensão bíblica teológica. Afinal, a gente já está uns 2 anos aqui, não está não? É possível, né, irmão? Uns 2 anos, não é isso? 2 e meio. Então a gente já está melhorzinho do que estava 2 anos e meio atrás, né? Mas a gente precisa lembrar esses 2 anos e meio atrás, quando a gente tinha uma série de dúvidas, pensava uma série de coisas que não estava adequado, e aí, quando a gente se depara com um irmão ou uma irmã, para que a gente tolere ele também, porque éramos nós há 2 anos atrás. Vocês entendem, irmão, essa questão? Compreenderam? Então a gente precisa fazer essa reflexão, essa olhada para trás, todas as vezes que a gente se deparar com uma pessoa, para que a gente se compadeça dela. Porque quem é essa pessoa que a gente julga que de uma maneira não está adequada? Somos nós, ontem. Né? Então a gente se compadece mais dessas pessoas, a gente desce ao nível dela, entre aspas, desce ao nível, tá? Dessas pessoas, porque éramos nós de alguma maneira, não é? Tem gente que acha que é tão santo, é tão bom, é tão espiritual, é tão fiel hoje, que não lembra do trabalho que deu para a igreja, para pastor, para discipulador. Não lembra, irmão. Acha que nasceu pronto assim, aceitou Jesus, era uma maravilha, né? Não é. Só lembrar, lembra? Eu lembro que eu dei um trabalho enorme. Eu lembro que eu fui assim, eu acho que eu fiz meu pastor chorar algumas vezes. Eu acredito que alguns líderes meus na época de jovenzinho, eles de fato assim se compadeceram de mim, e muitas vezes tendo uma paciência assim enorme com aquele menino cheio das regras, cheio da santidade, cheio de Deus, e querendo que tudo se resolvesse do dia para a noite, né? Eu lembro um dia, meu pastor Mário Sérgio, homem abençoado, um pai, está lá no Espírito Santo, ver se eu vejo agora no final do ano. Eu me lembro, aí eu cheguei nele e falei, ele falou: André, calma, André, não é assim não, isso que você está falando nem existe, não é bem assim não, vai chegar a sua vez, você vai compreender. Ele era pastor e eu queria que ele tomasse algumas medidas assim, porque eu vi o negócio tudo errado. Ele falou: calma, André. Aí hoje, irmão, chega uns irmãos e falam assim: mas não, o negócio tem que ser assim, tem que ser assado. Pô, irmão, não é bem assim não. Mas calma, tenha paciência, as coisas não se resolvem desse jeito. Não, mas não sei o que tem, você não está vendo, não sei o que tem, você... Calma, mano, espera aí, não é bem assim não. Mal sabe ele que ele é quem? Eu ontem. E eu estou me vendo nele ou nela, na pessoa que... Então sou eu, irmão. Então eu hoje tenho uma compreensão razoável do Evangelho, mas não tinha, né? Dei trabalho para muita gente. Por que hoje eu não vou ser tolerante com as pessoas? Vou ser agressivo, rude, bruto, arrogante, soberbo, não tolero, não tenho paciência para ensinar, não espero o tempo de Deus de agir na pessoa. Se tem 19 anos que Deus está trabalhando na minha vida e falta um bocado de coisa ainda, irmão, e eu quero que alguém assim do dia para a noite se resolva.
Vocês entendem? Então a gente precisa revisitar esse passado aí, e isso eu acho que vai contribuir demais para a nossa vida pessoal. E se a igreja fizesse um coletivo, ia contribuir demais para a igreja no coletivo. Dessa forma, a transmissão da tradição oral se converte em instrumento de educação do povo hebreu. Quando as crianças aprendiam sobre a atuação de Deus na vida dos seus antepassados, conviviam com símbolos e as práticas religiosas que proporcionavam ricas oportunidades de ensino e aprendizagens, pois ao perguntar aos pais sobre o porquê da obediência das instruções às leis e os mandamentos e aos costumes, aprendiam que a finalidade em temer a Deus é para se viver bem e ser sempre feliz. Irmãos, eu acho interessante isso aqui, ó, uma ação, porque eles perguntavam: por que da obediência? Você precisa obedecer, porque Deus disse assim, assim, assado, tá? Mas por quê? Aqui que complica o negócio, né? Por quê? Ah, não, mas a Bíblia diz assim, tá? Mas por que a Bíblia diz assim? Por que tem que ser assim? E os jovens geralmente, irmão, é o que causa, não é não? Os adolescentes geralmente é o que tira o negócio da paz, não é? Não é o grupo problemático da maioria das igrejas, jovens e adolescentes? Porque questionam, porque perguntam e não se satisfazem só com uma declaração. A Bíblia diz assim, tá? Mas por que a Bíblia diz assim? Por que Deus estabeleceu isso? Por que é assim? E a gente não gosta de ser questionado, né? Então aqui, ó, toda ação exige uma explicação. Tá aqui, ó, no rodapé de vocês, ó, no livro, ó. Toda ação exige uma explicação. Toda ação, irmãos. Por que a gente faz o que faz? E a gente, se pegar muitos dos nossos irmãos, e se as pessoas que não conhecem a Deus, que não entendem nada da vontade de Deus, por que você vive assim? A gente muitas vezes não sabe explicar. Ah, não sei, mas é assim. Não, mas por que é assim? Por que você acredita assim? Não sei, é fé, não precisa explicar. Não. A fé, ela tem explicação sim, irmãos. A Bíblia, ela tem explicações sim, e lógicas muitas vezes. Ah, por que você vive assim? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não quer isso, né? Por que você não vive assim? Aí a gente tem que ter uma explicação de fé, uma explicação bíblica. A gente precisa compreender tudo isso, né, irmão? Tem muita gente que faz o que faz na igreja, não sabe. É um macaquinho adestrado. Ele faz porque foi adestrado, ele não foi instruído. Então, adestramento é quando você treina uma pessoa para fazer repetições. E ela vai fazendo, Agora pergunta por que ela faz, ela não sabe, mas ela está fazendo. É um religioso assim excepcional, faz tudo direitinho, não é? Sabe fazer tudo direitinho, perpetua a tradição. Agora pergunta o significado daquilo, não sabe. Pergunta o porquê daquilo, não sabe. Pergunta qual é a essência, por que ela faz, o que motiva ela a fazer aquilo? Obediência. Tudo bem, mas por que você obedece? Por que você age assim? Porque toda ação exige uma explicação. Faço porque, não é, irmão? Então a gente precisa entender isso aqui, e é o que acontecia. Lá no finalzinho, ó, ao responder ao filho, o pai ensinava sobre o alvo da educação que recebia: ser sempre feliz e ter muitos anos de vida, que no caso aí é o 5º mandamento, não é? E é o primeiro com promessa. Então olha só, por que o filho perguntava para o pai: por que a gente precisa temer a Deus? Por que a gente precisa se abster disso? Por que a gente não pode usar tais roupas com dois tecidos misturados? Por que a gente não pode semear com 2 sementes de diferentes espécies? Por que a gente não pode cortar a ponta da barba, o cantinho do cabelo? Não era tudo as ordenanças que tinha? Para a gente isso aí é um negócio assim sem pé nem cabeça, não é? Mas tinha as explicações, tinha os porquês. Inclusive vocês sabem? E quando perguntarem para vocês na escola dominical, o filho de vocês lendo a Bíblia, percebe, irmão? E aí falou: filho, não sei não, nem pergunta essas coisas, deixa para lá, o Antigo Testamento nem serve para a gente não. Vamos para o Novo, filho? Vamos para Mateus aqui? Não é, irmão? Não, é a Bíblia. Se a Bíblia ensina, está lá, a gente precisa ter, né? Porque vão perguntar para nós, a gente vai discipular alguém, então a gente precisa compreender primeiro para nós e depois para que instrua as outras pessoas.
Meu irmão? Não pode fazer marca, não pode. Tatuagem é pecado, porque a Bíblia diz aqui que não pode fazer marca no corpo pelos mortos. Opa, é tatuagem que está falando? E eu nem estou falando que é para fazer, irmão, pelo amor de Deus. Só estou colocando aqui algumas questões, tá bom? Senão, né? O professor lá disse que pode fazer tatuagem. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Né? Agora, por que foi falado isso? Qual foi a causa dessa proibição? Aí a gente precisa entender uma série de outras coisas, né? Por que Deus às vezes fala para não fazer isso e aquilo? Porque Ele não estraga prazer? Irmão, para nós isso é absurdo. Mas na cabeça do jovem, do adolescente, do novo convertido, não é um absurdo achar que Deus estraga prazer, que Deus dá ordem só para quebrar, só para tirar o barato nosso. Não é? Vocês nunca pensaram assim nenhuma vez? Por que no começo de fé, agora talvez não, por que Deus diz assim? Acho que Ele não quer ver a minha felicidade. Minha vida é essa mesmo, é sofrimento, né? Martírio. Não, irmão, tem um porquê. Tem algo que Deus, inclusive, Ele não dá uma ordem sem explicar o porquê. É por isso. Tudo bem, amados? Podemos ir para os nossos intervalos ou tem alguma pergunta fácil e rápida? Sim ou não? Tá bom. Então a gente vai para o nosso intervalo.